Olá, meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero falar de 3 suplementos que eu considero muito importantes, principalmente para quem já passou de 50 anos de idade. Então eu não cheguei lá ainda, mas se você já chegou a 50 anos de idade, é muito importante você prestar atenção aqui nesse vídeo e, independente da sua idade, esses suplementos são muito importantes também para você. E no final desse vídeo eu vou te explicar como eu vou escolher uma pessoa que está assistindo esse vídeo aqui e vou mandar para sua casa, se você mora no Brasil, um dos suplementos que eu vou falar aqui hoje. Então vou te dar de presente um dos suplementos que eu vou falar aqui hoje, mas somente para uma pessoa, não tem como eu dar para todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Eu quero saber se você toma algum tipo de suplemento e qual o suplemento que você considera mais importante para a sua saúde. Então, responde para mim aqui embaixo no comentário qual o suplemento que você considera mais importante para a sua saúde, que eu vou ver se combina com o que eu considero também mais importante. Então, esse vídeo aqui é para quem já passou principalmente dos 50 anos de idade. Por quê? Porque depois dos 30 anos, o nosso corpo começa a produzir menos algumas substâncias. Por exemplo, a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10 é um nutriente que o nosso corpo produz, mas ele começa a produzir cada vez menos coenzima Q10 com o passar da idade. E o que acontece? A coenzima Q10 é muito importante para a geração de energia. Então, dentro da sua mitocôndria, todas as células têm como se fosse uma bactéria, uma substância bem pequenininha que a gente chama de organela, que se chama mitocôndria. E é dentro da mitocôndria que chega a sua gordura, o seu açúcar que você consome na alimentação, né? Não qualquer açúcar, qualquer tipo de carboidrato é quebrado em açúcar para ser transformado em energia, e o nosso corpo leva para dentro da mitocôndria, né? Para produzir energia, para junto com o oxigênio quebrar essa molécula, seja da gordura, seja do açúcar, em energia para produzir ATP. O ATP, adenosina trifosfato, é a nossa moeda de energia. E quanto mais ATP a gente produz, mais energia a gente tem. Por isso que a quantidade de energia que as suas células produzem são muito importantes para a sua saúde, porque uma célula deficiente em produção de energia é uma célula doente. As células cancerígenas não têm a mitocôndria funcionando. A maioria dos tipos de câncer tem a mitocôndria disfuncional, ou seja, tem mitocôndrias envelhecidas que não conseguem produzir energia. Isso é um dos fatores que levam a uma degeneração da célula, uma mutação no DNA da célula, podendo se transformar num câncer. Então, muito importante a coenzima Q10, porque além dela diminuir a quantidade, se você toma medicamentos, alguns medicamentos para pressão arterial, alguns medicamentos como as estatinas para diminuir o colesterol, também diminui a produção de coenzima Q10. Então, muito importante a coenzima Q10. A suplementação de coenzima Q10 é muito simples, com dose de 100 a 200 miligramas por dia, tá? É importante que você consuma uma boa coenzima Q10, porque tem muitas coenzimas Q10 baratas no mercado que não têm uma absorção boa. Não tem. Você não consegue absorver. A absorção dela é menos do que 1%. Eu utilizo e trouxe do Brasil a coenzima Q10 da Doctor's First, que tem uma coenzima Q10 que foi premiada no mundo, que é a da Kaneka Corporation, uma empresa japonesa que desenvolveu uma coenzima Q10 com alta absorção. Não é anúncio, você também encontra essa coenzima Q10 da Kaneka em outros suplementos, como por exemplo da Dr. Best, que você pode encontrar na Amazon, inclusive no Brasil, você pode encontrar o suplemento da Dr. Best, mas o da Doctor's First no Brasil também utiliza a coenzima da Kaneka Corporation, que é uma das melhores do mundo, mais premiadas no mundo, tá? Se você quiser visitar o site da Kaneka, você visita lá, Kaneka Corporation, procura no Google, e a Doctor's First tem no rótulo dela, é a única empresa brasileira que pode usar no rótulo o selo da Kaneka Corporation, porque é a que fornece para a produção dessa coenzima. Então, coenzima, muito importante, sempre lembrar, se você utiliza a coenzima, utilizar junto da alimentação, porque é uma molécula lipossolúvel, diluída na gordura. Então, você come ela junto do seu almoço ou do seu jantar, aquela gordura do alimento vai facilitar a digestão da coenzima. E se você não tem vesícula, isso pode atrapalhar também a sua absorção de coenzima. Então, se você tem mais de 50 anos e já tirou a vesícula, é importante que você utilize alguns sais biliares, que são os sais que o seu corpo tinha que estar jogando na hora da alimentação,
mas infelizmente ele não tem a condição de acumular na vesícula porque você não tem vesícula. Então é interessante você tomar os sais biliares para você digerir e absorver as gorduras de forma mais saudável e junto das gorduras algumas vitaminas muito importantes lipossolúveis, além de nutrientes como a coenzima Q10, a cúrcuma, a vitamina D, a vitamina K2, tudo isso é muito importante estar ser absorvido junto da gordura e quem tem problema na vesícula pode ter uma deficiência da absorção desse tipo de vitamina. Então, primeira coenzima. Segunda, quercetina. Lembrando, eu vou no final desse vídeo, se você assistir até o final, eu vou te mostrar como você talvez ganhe de presente. Eu mando direto para sua casa um desses suplementos, que não vai ser a coenzima. Então o segundo vai ser o terceiro suplemento. E o segundo é a quercetina. A quercetina é um polifenol, é uma substância antioxidante presente em muitos alimentos. Tem produtos da quercetina da maçã, tem quercetina em vegetais, outros vegetais. Então, é uma substância, um polifenol, um antioxidante muito interessante. E por que ele é tão importante para quem já passou dos 50 anos? A gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando com algumas células envelhecidas, que são células senescentes. Senes de sênior, né? São células senescentes, são células envelhecidas. E o que acontece? Uma célula envelhecida, por uma proteção do corpo, para não transformar num câncer, ela não fica ativa, ela não produz, não faz mais a sua função e não se multiplica mais. Então fica só aquela célula sem se multiplicar, sem se renovar no nosso corpo. Só que é uma célula velha. E por ser uma célula velha, ela começa a liberar substâncias que são inflamatórias no nosso corpo. Por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, são citocinas inflamatórias, TNF-alfa, também são liberadas por essas células senescentes, essas células envelhecidas. E quanto mais célula envelhecida, mais substância inflamatória, mais inflamado o seu corpo. Se você está inflamado, o seu corpo é um terreno fértil para crescer doenças. Então, quanto menos inflamação você tiver, menor a chance de crescer uma doença no seu corpo. Por quê? A maioria das doenças, quer dizer, todas as doenças degenerativas estão associadas a uma inflamação crônica. Por exemplo, a arteriosclerose, que é a formação de placas nas artérias, está associada diretamente à inflamação do nosso corpo. Quanto mais inflamado nosso corpo, mais o LDL, aquelas partículas de colesterol pequenas no nosso corpo, os LDL de micropartículas são oxidados, eles são danificados pelo efeito do oxigênio e ficam inflamatórios se acumulando na parede das artérias. Isso leva a entupimento da artéria, aumenta o risco de todas as doenças cardíacas, infarto, doenças cerebrovasculares, como por exemplo o AVC, né, o derrame, que pode ser um entupimento, um sangramento de um vaso do seu cérebro. Se você tem artrose, a sua inflamação crônica aumenta a inflamação na articulação, libera as células da sinóvia, que é uma bolsa que recobre a articulação, começam a liberar TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias, isso leva a uma cascata degenerativa que atrai macrófagos inflamatórios tipo M1, que começam a liberar mais citocinas, então a inflamação começa a piorar na sua articulação, começa a quebrar as moléculas de colágeno, que são a estrutura da sua cartilagem, então começa a aumentar a degradação da sua articulação, então muito ruim para a artrose, que também é uma doença degenerativa, muito ruim para o seu fígado, para as doenças degenerativas do cérebro, como por exemplo a demência de Alzheimer, isso acelera a inflamação do seu cérebro, acelera a demência. Então, o que a quercetina faz? Essa substância presente nos alimentos, ela é uma substância senolítica, quebra e mata as células senescentes, mas não é a melhor. O terceiro suplemento que eu vou falar hoje é o maior senolítico conhecido e você vai poder ganhar esse suplemento. Preste atenção. Então, a quercetina, presente, por exemplo, na maçã, é uma substância que diminui o número de células senescentes, células envelhecidas no nosso corpo, que aumentam a inflamação, dando lugar, portanto, para células mais novas, células saudáveis. E o terceiro nutriente que eu vou falar hoje aqui, foi feito um estudo científico com mais de 10 substâncias senolíticas e esse se mostrou a substância senolítica mais potente, chamado de fisetina, tá? Fisetina. E se você quer ganhar, eu vou escolher uma pessoa aqui no comentário, se você quer ganhar uma fisetina, tá? De presente, você mora no Brasil, não tem como ser mandada para o exterior,
eu quero que você responda a pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é justamente qual o suplemento que você considera mais importante. Então responde no comentário qual suplemento você considera mais importante, que eu vou escolher uma das respostas para enviar diretamente para sua casa um pote de fisetina que foi doada pela farmácia Flora Vita, que é uma farmácia em Santa Catarina do meu amigo Diego Saiber, pai do Luquinha, que é um garoto muito esperto. Então, escreve para mim no comentário que você vai poder ganhar. E por que a fisetina é tão potente assim? Porque ela, nos estudos, ela mostrou a maior capacidade de matar as células senescentes, de destruir essas células envelhecidas, células inflamatórias. Eu estive vendo uma palestra junto com o professor Alberto Gobbi na Itália, de um amigo dele, Dr. John Howard. Esse médico que trabalha na Steadman Clinic, lá nos Estados Unidos, está desenvolvendo um trabalho que vai finalizar agora em 2022. Eu estou agora em maio de 2021, então ano que vem, 2022, vai finalizar esse trabalho sobre a fisetina para paciente com artrose de joelho. Eles estão fazendo um mês, pegaram pacientes com artrose de joelho e estão fazendo um mês de utilização da fisetina na dose de 100 mg por dia para mostrar realmente esse efeito senolítico. Eles fizeram pré-trabalhos, pegaram alguns casos, já testaram. Eles pegaram um senhor de 82 anos e mostraram que a utilização de fisetina de apenas 30 dias conseguiu diminuir enormemente a quantidade de células senescentes de 75% para menos de 14%. Então, muito interessante o efeito da fisetina, e eles estão fazendo esse estudo principalmente para artrose de joelho, mostrando os benefícios da fisetina para essa doença degenerativa das articulações. Serve para artrose de joelho, artrose do quadril, artrose do ombro, artrose das mãos, artrose do tornozelo. Então, qualquer tipo de doença degenerativa, mas também para pessoas que não têm problema de artrose, só para manter o cérebro mais saudável, evitar doenças degenerativas, diminuir a quantidade de células envelhecidas no nosso corpo. Então, se você quiser ganhar, eu vou escolher uma pessoa só, não tem como mandar para mais de uma. Deixa um comentário aqui qual o suplemento que você gosta mais. E se você não baixou o meu e-book, não assistiu a minha aula sobre como ter um joelho saudável, eu vou deixar o link também aqui embaixo. Então, tanto do meu e-book, que é o e-book Livre de Dores, quanto de uma aula ao vivo que eu fiz, como ter um joelho saudável, mostrando qual o protocolo R3 que a gente utiliza aqui na Oase Bioresearch Foundation, aqui na Itália, que é um centro de medicina regenerativa. Se você quiser conhecer esse protocolo, é só clicar aqui embaixo para assistir a minha aula, que você vai conhecer o que você pode fazer de forma natural para melhorar as suas dores e parar o desgaste das suas articulações, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.